Olá, seja bem-vindo ao episódio do Pop Podcast. Aqui nós vamos estar falando sobre empresas, empreendedorismo, nós vamos estar falando sobre profissionais liberais, isso mesmo. E nós vamos estar falando aqui de tudo aquilo que está ligado aí ao mercado e à sociedade. Hoje, para abrir esse nosso episódio, nós estamos aqui com um convidado, uma pessoa que eu tenho acompanhado, tem ido ali nos nossos projetos, que agora eu vou estar falando para você quais são os nossos projetos aqui. Mas antes de tudo, eu quero pedir que você vá aí, curta o nosso episódio, compartilha, se você não está inscrito, se inscreva e não deixe de comentar, porque isso vai ajudar aí o engajamento do nosso trabalho. Deus abençoe, aqui quem fala é o Capelão Rodrigo, consultor empresarial, empresário e proprietário do Pop Gestão de Atendimento, também idealizador do projeto do Pop Network, que é um grupo onde nós fazemos ali network entre empresários, profissionais liberais e empreendedores, e também aqui estamos com vocês aqui com o Pop Podcast. Então seja bem-vindo. E agora o nosso convidado, seja bem-vindo, eu estou aqui com o Rony Souza. Muito obrigado, Rodrigo. Fico muito satisfeito de poder participar aqui do Pop Podcast, né? Para a gente estar podendo aí trazer aí um pouquinho de conteúdo para o pessoal que está aí assistindo, né? E também para poder aprender um pouquinho com você, que é uma pessoa aí ilustre aí, que tem feito um trabalho maravilhoso aí, né? Nessa área de empreendedorismo, né? E a gente está aqui hoje para aprender um pouquinho. Prazer é meu, o que é isso? Eu que estou aprendendo aí com muita gente, eu vou falar um pouquinho aqui do Rony e o Rony vai completar aí se eu tiver deixado de falar alguma coisa. O Rony, ele é administrador de empresa, empresário, trabalhou já no segmento de formaturas, né, Rony? É presidente ou tá de licença, né? Licenciado. Tá licenciado como presidente de associação de bairros. Tem ação social, professor de karatê. Olha só, gente, então cuidado com o rapaz aqui, viu? Ele é calmo, mas se precisar, a gente tem que... segurança, ele é menor que eu, mas é meu segurança deixar, viu? E outras coisas mais que ele trabalha aí no segmento. Agora, né, também... Ele é assessor do deputado federal Gustavo Gayer, isso mesmo, no né? No momento licenciado também. Também licenciado nesse momento. E por quê? Então eu vou deixar ele falar aí por quê. Fala quem que é o Rony Souza, como é que é essa trajetória, Rony, como é que você começou, o curso que você escolheu foi administração de empresa, né? Eu sou formado em economia. Economia. Eu não sei por que... Tá vendo? Eu sou formado em administração de empresa. Eu acho que é de tanto que eu fico... Não é a primeira vez, né, Rony? Não. É a primeira vez que eu erro, não. Mas ele é formado em economia, pessoal. Economia. Vamos lá, pessoal. Eu tenho 42 anos. Nasci no Jardim América. Hoje vivo na região leste, né, no bairro Água Branca, onde eu vivo ali há mais de 38 anos com a minha família, né? Sou um cristão casado, minha esposa chama Poliana Rodrigues, nós temos 3 filhos, o João Pedro, Johnny Felipe e a Elisa Marília, que é a minha caçulinha, tem um aninho já, mais de um aninho já, está começando a conversar, andando, e são as minhas maiores alegrias de vida. Além de ser pai e esposo, né, tive a oportunidade de poder estudar aviação na minha adolescência, né? No início aí dos meus estudos aí acadêmicos, universitários. Mais para frente um pouquinho, tive a experiência de poder morar fora do país, conheço aí a cultura e a forma, né, que os países de primeiro mundo hoje têm aí, né, o seu trabalho no meio da sociedade. Falo inglês e espanhol através desse intercâmbio que eu fiz, né? Morei quase 4 anos nos Estados Unidos, estudei na Interactive College of Technology em Chamblee, Dunwoody, onde eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a cultura americana e sobre a língua, né? Voltando para o Brasil, retornei aos estudos, fiz a Universidade de Economia, né? Na PUC. No meio do curso, a universidade fez um remanejamento, né, do curso e se tornou uma escola de negócios, né? Quando eu estava me formando, já estavam com a escola de negócios sendo implementada. Depois dessa formação, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de
empreender, de criar meu próprio negócio. Já tentei criar vários negócios, a gente vai falar sobre isso hoje aqui um pouquinho. Já quebrei muito, né? Acho que quando a gente cai, a gente aprende a levantar, né? Quem nunca no caiu, Brasil que não caiu um dia, né? Quem nunca caiu, nunca aprendeu a se fortalecer e se levantar, né? Então, e aí, em determinado momento, abri uma empresa de eventos, né? A minha família já tinha uma experiência de muitos anos prestado nessa área. Abri a minha própria empresa, fui trabalhar em sociedade, trabalhei durante alguns anos nesse ramo. E durante o período da pandemia foi um período muito conturbado, né, para todas as pessoas que trabalham na área de evento, trabalham na área que tem um relacionamento direto com o público, e isso acabou gerando o encerramento das minhas atividades naquela empresa. Então, acabou falindo e eu quebrei mais uma empresa, né? E então, enfim, hoje, depois de algum tempo no mercado, tive a oportunidade de conhecer a assessoria do deputado federal Gustavo Gaia, e através de um trabalho que eu fiz com ele, com o grupo deles, relacionados às eleições do Conselho Tutelar, né? Todo aquele trabalho eu fui um dos principais, uma das principais peças-chave ali, eu que levei o conteúdo, eu que elaborei o projeto, eu que apresentei, e nós começamos a trabalhar em função de buscar pessoas capacitadas, que tivessem os mesmos princípios e valores que nós defendíamos, para poder serem, né, nossos próximos representantes ali no Conselho Tutelar e estar levando ali aquele serviço de qualidade, né, para as famílias goianienses, não só goianienses, né, que foi um trabalho realizado a nível nacional, né, tivemos uma renovação de aproximadamente 70% aí de pessoas nessa eleição, o que fortaleceu muito a base política, que é a base estrutural ali, no início ali do pessoal que quer vir para candidaturas de vereador e tudo mais, né? Não é um cargo especificamente vinculado a partido político, porém a gente sabe que a política hoje ela se envolve em tudo, em todas as áreas, principalmente na área do negócio, do empreendedorismo, as indústrias, as empresas. Se não tiverem bons parlamentares, boas pessoas que defendam aí as necessidades aí para que a empresa venha a funcionar com qualidade, né, e gerar lucro, que é o mais importante para uma empresa, a gente sabe como é difícil, né? Então, depois desse trabalho, Gustavo, a equipe ficou muito satisfeita com o meu desempenho, meu trabalho, me convidaram. Hoje sou assessor do deputado federal Gustavo Gaia. Me afastei nesses 3 meses agora que antecedem a eleição municipal, porque me propus, né, através da experiência de vida que eu tenho, do trabalho que eu tenho social com a população. Que trabalho é esse, Rony? Sou professor de karatê, fui aluno de karatê durante a minha vida inteira, né, participo de esporte, de vários projetos esportivos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar junto ao público, junto às pessoas, né, e desenvolvendo muitos trabalhos sociais, conhecendo pessoas, conhecendo as necessidades, as dificuldades de um adolescente, de uma criança, de estar praticando um esporte que pode ser uma prática saudável, melhorando aí condicionamento físico, melhorando respiração, alimentação, até a prática de você trabalhar ali em equipe, ali, ensinando a criança ou adolescente que a importância de você saber ganhar e perder, a importância de você competir, a importância de você continuar lutando, não desistir, né? E o karatê ele traz muito isso, né? Muitas pessoas às vezes pegam ali a primeira faixa, a segunda faixa e já quer desistir pela dificuldade. E é isso que o karatê traz, a persistência, né, que leva ao êxito, né? A prática, ela leva à perfeição. Me candidatei à presidência da Associação de Moradores. Era um trabalho que já tinha anos que eu acompanhava. A Associação de Moradores do meu bairro ela estava fechada há alguns anos, e aí, através de um trabalho de revitalização, de reinício de atividades, nós hoje temos uma associação ativa que oferece ao público ali daquela região aulas de karatê, aulas de capoeira, funcional para pessoas mais idosas. A gente faz atendimento
por exemplo, às vezes acontece, infelizmente, falecer uma pessoa, que é uma coisa normal, né? E a gente abre o espaço para que seja feita ali o culto fúnebre, ali uma ação, uma reunião dos parentes ali, né? Na hora de velar aquela pessoa, né? A gente faz esse atendimento social também. Às vezes quer fazer um aniversário de criança, uma família mais simples, mais pobre, não tem condição, ali tem um espaço bom. Então ali tem vários atendimentos que são feitos para a comunidade. Tem um trabalho específico que é feito durante toda a sexta-feira, que é um trabalho que já tem alguns anos, que a equipe que está lá hoje, em parceria com a gente, produz essa atividade, que é a sopa para a comunidade carente. Toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, é distribuída uma sopa para as crianças, as famílias, as mães que estão esperando filhos, gestantes, que têm a necessidade, que não tem talvez ali um alimento de qualidade para estar suprindo ali a necessidade do corpo mesmo, daquele pessoal ali da região. Essa é a ação social. Essa é a ação social. Além dessa ação social, a gente faz ali um trabalho de coleta de verduras, de alimentos em algumas empresas, assim como no SEASA, para poder produzir ali uma cesta de alimento, uma cesta de verdura, para poder estar também auxiliando aquela família que tem mais dificuldade, aquela família que está numa situação mais crítica, às vezes perdeu um emprego, a mãe está grávida, sofreu um acidente, onde a gente dá ali também uma atenção. Eu hoje estou afastado, né, da associação há 3 meses também, devido a questões legais, né? Hoje, a presidente da associação é a Janaína, ela é a presidente interina, ela assumiu, junto com o meu vice, que é o senhor José Ribamar, que estão continuando o trabalho que nós iniciamos, né, ali na associação. E é isso aí, pessoal. Tem muita coisa para aprender ainda, muita coisa para fazer e vamos lá. Vocês viram que ele é bem ativo, né? Não para de jeito nenhum. E eu vou te falar, muitas vezes a gente vai acompanhar ele e o rapaz é esperto, viu? Muito, muito ágil. Como é que foi essa entrada, Rony, nessa questão, já que você tinha uma empresa, né? A ação social você já fazia paralelo ou você fala, não, vou... Porque não tem como a gente sustentar uma ação social hoje sem dinheiro, né? Isso aí é fato. E como é que é a sua rede de relacionamento empresarial? Você falou que vai lá, arrecada, né? Porque hoje o empresário precisa entender que sem a ação social dentro da empresa dele, viu, pessoal? Uma das coisas que a gente vai estar falando muito aqui no podcast é sobre essa necessidade de estar fazendo filantropia, ação social. Eu faço, o Rony faz. Então, assim, eu como empresário faço, o Rony como empresário faz, vários outros empresários fazem também, mas ainda é uma pequena parcela, né, Rony? Sim. Eu vejo uma falta de atenção muito grande da iniciativa privada em questões sociais, mas existem muitos bons empresários, muitas boas empresas que elas se atentam a isso, né, e dão esse suporte ainda para muitas pessoas que trabalham, pessoas sérias, né, porque a gente sabe que pessoas ruins tem em todo lugar, né, mas pessoas sérias que realmente fazem um trabalho de excelência e que traz um resultado. Porque a maior preocupação que eu tenho em relação a uma ação social ou a um trabalho de doação de alguma coisa, a filantropia em geral, é que muitas pessoas se aproveitam disso para se beneficiar e muitos outros se aproveitam disso para não tomar responsabilidade para si próprio. Nós não devemos sustentar pessoas. Não é isso que nós fazemos. O que nós fazemos é ajudar pessoas, auxiliar pessoas para que elas sejam novamente inseridas no mercado de trabalho, para que elas sejam novamente inseridas como uma pessoa que consegue sobreviver por si só na sociedade, que é o principal. A gente tem que ter o foco nisso, né? E a importância de uma empresa, de um empresário, de um comerciante, ele atentar para isso, é porque pode ser você. Pode ser uma pessoa próxima de você que necessite um dia dessa atenção. E a gente sabe que o governo, muitas vezes, pela má gestão que acontece, ele não consegue sanar todos os problemas da sociedade. E aí onde a iniciativa privada ela tem o poder de atuar. A sociedade, meu ponto de vista, né, é que o governo, né, ele deve se ater apenas à segurança pública, oferta de educação, saúde. Eu acho que é o básico. Quanto menos o governo entrar no mercado, eu acho que melhor ele favorece a economia. E com isso, ele tem poderes de atuar
muito melhor na educação, na saúde, nessas situações dessas pessoas que estão aí precisando aí de uma atenção maior, e acaba que quando ele se envolve demais em todas as situações que ocorrem dentro de uma cidade, ele acaba perdendo a qualidade do que ele fornece, do que ele serve para a população. Lá nos Estados Unidos, você teve experiência com essas ações sociais? Para falar, se você fala que lá não, o governo não entra tanto com esses programas sociais, né, de sustentar, eles têm alguns, né, que são os básicos deles, mas tem tanto quanto no Brasil? Bom, eu tive sim, não só lá, como na Europa. Tive na Europa durante alguns meses, morei um período na Europa também, e eu assisti isso muito mais na Europa, né, do que nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, eles têm algumas igrejas, principalmente, né, são as campeões em ações sociais, ações de ajuda, né, ali às pessoas que têm a necessidade ali. Mas o governo americano, sim, tem um programa no governo americano que é para cada filho, a mãe recebe ali uma quantidade que não tem, que é de condição mais baixa e tudo mais, para poder aquela criança ser criada com a qualidade de alimento boa, para que ela tenha um lugar para morar e tudo mais. Então o governo dá uma assistência sim, só que é muito menor do que o Brasil já faz. É muito menor, por quê? Porque o americano, ele entende o seguinte, que a pessoa, por si só, ela tem que conseguir, ela tem que escolher, na verdade é uma escolha, né? Ela tem que escolher produzir, ela tem que escolher, ela tem que querer ser melhor, tem que querer melhorar e continuar e chegar a algum lugar. E o governo, ele sim, acaba que se envolve, essa questão da ação social do governo, da intervenção do governo, tem aumentado muito nos Estados Unidos, não era tanto. Nos últimos anos ele tem crescido muito, os programas, já desde quando veio depois de Obama, não foi? Desde quando o Obama entrou, já com aquele, o que eu ia até citar, aquele Obamacare. Então, assim, a saúde americana é a melhor, é ótima a saúde americana. Muita gente fala assim para mim, mas quando eu quero fazer uma cirurgia eu vou para o Brasil. Mas é porque aqui no Brasil, né, temos muitos bons profissionais, a qualidade do nosso serviço prestado é muito bom, mas a qualidade da infraestrutura, a qualidade o tempo que você espera para um atendimento, tem um monte de coisas que nos Estados Unidos é 10 vezes mais avançado do que no Brasil. Eu, por exemplo, sofri um acidente durante o período que estive lá, precisei de um atendimento médico, um atendimento que talvez eu teria que esperar aqui no Brasil, ou talvez não teria recebido ele da qualidade que eu recebi, mas fui atendido imediatamente. Foi feito o atendimento, né? Me atenderam, fizeram todo o procedimento, e aí depois que foi feito o tratamento, tudo, eles me informaram, olha, você ficou ali, a sua dívida é tanto e tudo mais. Maravilha, me deu a opção de estar bem, de ter o meu problema resolvido, e depois eu tenho que continuar lutando para poder resolver a minha questão financeira. Aqui no Brasil, não. Se você chegar na porta do hospital, ali, a chance de você morrer é muito grande. Então, eles resolvem um problema desse jeito, arrumando um espaço para você. E não é falta de arrecadação de imposto e de taxa e de entrar dinheiro para o Estado. Não é falta, né? Não, o nosso país é um país que mais arrecada imposto, é o maior cobrador, um dos maiores cobradores de imposto do mundo, está entre os primeiros do mundo. A nossa arrecadação é muito alta, o nosso país é um país produtivo, nosso país é um país gigante economicamente, ele é um país que cresce a cada dia mais e deveria estar crescendo muito mais, mas infelizmente a má gestão, os nossos presidentes, os nossos vereadores, prefeitos, deputados, a grande maioria deles não estão preocupados nem um pouquinho com a qualidade e nem com o crescimento do nosso país. Eles estão preocupados em como se reelegerem. Esse é o problema. E esse é um dos motivos que levou o Rony Souza a querer entrar para a política? Sim, eu acho que... eu, na verdade, digo para você que 2018 para mim foi um divisor de águas quando eu penso em política, né?
Quando eu penso em política, até 2018 eu sempre gostei de política, tentei acompanhar e tudo mais, mas eu nunca me envolvi, eu nunca participei de campanhas políticas e tudo mais. Uma coisa assim bem simples, às vezes eu fui ali, expressei algum sentimento, né, alguma ideia, mas nunca me envolvi diretamente. A partir de 2018 eu vi a necessidade, né, o nosso país estava numa situação crítica, a gente passando muita dificuldade. Eu tinha convivi, vivi fora do país, tive a experiência de saber como é um país que tem uma economia forte, né, empresas fortes, mercado forte e falta de mão de obra. Eu andava nos Estados Unidos, em vários lugares estava lá a placa lá, precisa-se de empregado, precisa de funcionário, precisa de pessoas. Se você quiser trabalhar, nos procure. E aqui no Brasil você anda e você tem que bater de porta em porta. Vocês estão precisando de alguém? Vocês não estão precisando de alguém? Por quê? Aqui não tem emprego. A falta de emprego aqui é muito grande. Então a economia, quando ela está fraca, ela não gera emprego. Então a importância de você ter um país economicamente forte, da empresa, da indústria, do comércio, ser forte, é porque você gera emprego. Acho que a coisa mais importante que tem é gerar emprego. Se você gera emprego, você gera a necessidade de ter um profissional. Então, você cria a necessidade de ter uma boa escola. Você cria a necessidade de ter um bom professor, de valorizar o professor, de valorizar aquele profissional que ensina o próximo trabalhador da sua empresa. E nem sempre uma pessoa formada eu acho que é a melhor opção. Na verdade, na minha concepção, a melhor opção é um técnico, né? Eu acho que o técnico deveria ter mais escolas, né? Uma das proposituras que nós temos mesmo é de lutar para que exista uma escola técnica municipal. Olha só. É uma escola técnica municipal que Como que funcionaria? O município subsidiaria, né? Nós poderíamos procurar também parcerias com indústrias e empresas, né, para que ali fosse, né, produzido um profissional, um técnico, uma pessoa para poder servir aquelas empresas. Então, tem várias formas, né? Nós ainda é um projeto inicial que a gente está pensando, né, tendo as ideias, porque o técnico, ele é um profissional que ele gera um custo menor para ser produzido. Em pouco tempo, ele já está apto a executar a sua função. Grandes empresas vêm na frente, procuram uma cidade, procuram um local para ser implementada, e um dos pré-requisitos existe mão de obra qualificada. Se você não tem mão de obra qualificada, a empresa deixa de querer se instalar no seu município. E Goiânia virou a capital do povo morar só. Não é a capital onde as indústrias querem ser construídas. Mas Rony, Goiânia já não tem espaço, ela está cercada de Aparecida de Goiânia, de Senador Canedo, de Trindade, para todo lado que você olha tem uma cidade. Não é bem assim, a cidade é muito grande, tem muito que crescer, dá para ser implementado muitas indústrias, muitas empresas, muitos negócios aqui. Nós temos que tirar da nossa cabeça que Goiânia é uma cidade somente para administrar o estado e a cidade. Né? Nós temos uma gana de funcionários públicos que, na minha opinião, é muito errado, muita gente trabalhando para produzir pouco. A grande maioria do dinheiro arrecadado em Goiânia é para pagar a mão de obra de pessoas que não produzem nem a metade de que um funcionário da iniciativa privada produz. Então eu acho que a gente tem que investir nisso. Então o projeto seria basicamente nisso. Produzir pessoas técnicos, produzir mão de obra técnica, né, para que aquele adolescente que saiu da escola ali, que precisa trabalhar, aquele jovem ou aquela pessoa mais velha que também não teve condição de se formar, mas que ele possa ter uma profissão, que ele possa aprender alguma coisa e poder ir para o mercado de trabalho. Eu trabalhei durante alguns anos no aeroporto de Goiânia também. Ao longo da minha vida eu tive essa oportunidade e eu trabalhei... Você queria ser piloto? Eu estudei aviação, eu cheguei a voar algumas vezes, tudo, mas... Olha que legal. Por motivos inicialmente financeiros e depois por questões de família, eu gosto muito de estar com os meus filhos, né? E acabou que eu desviei da profissão e me formei em economia, assim como eu já falei, né? Mas nesse período eu cheguei a trabalhar no aeroporto. E eu percebi uma vez, aconteceu um fato seguinte.
O aeroporto comprou uma máquina nova, né? Uma nova empresa se instalou em Goiânia e veio um equipamento novo. Esse equipamento era para atender um cargueiro que pousava na madrugada. Detalhe, tiveram que vir pessoas de outros países para poder operar a máquina, porque não tinha profissional técnico capacitado que pudesse exercer a função. Então nós estávamos aí mandando o dinheiro nosso para fora, nós já estávamos comprando a máquina, agora nós estamos mandando o dinheiro porque o funcionário, o cara que mais vai ganhar, o cara que ia ganhar para fora. Por que não? Mas, e quando eu falo de criação de uma escola técnica, não é para ensinar a corte e costura, não é para ensinar a criança a aprender a fazer pão, ou para lavar um carro, ou para engraxar um sapato. Não estou desvalorizando nenhuma dessas profissões, muito pelo contrário. Eu trabalhei alguns anos no Lava Jato também. A minha mãe foi costureira e modelista durante a vida inteira. Eu cresci vendo a minha mãe trabalhar em uma máquina de costura. Eu tenho o maior prazer no mundo de poder acompanhar ela. Visitei durante essa semana passada várias facções aqui em Goiânia, várias indústrias que geram muito emprego. Tinha lá 40, 50 pessoas trabalhando em cada uma delas. E isso é maravilhoso. A gente vê aí uma empresa produzindo, gerando renda para o seu presidente, para os proprietários, gerando emprego, gerando renda para 40, 50 famílias que vivem daquilo. Então, não estou desvalorizando. Mas quando eu falo em escola técnica, é justamente para isso, para as profissões inovadoras, para essa mudança tecnológica que está acontecendo no mundo. Nós temos que criar uma escola técnica municipal que ensine uma criança a montar e desmontar um computador, um celular, uma criança a produzir um software, a usar um drone, que são coisas que vão robótica. Existe um projeto social de robótica que eu estou fazendo parte dele como um apoio e patrocínio, que é um projeto que está crescendo. Ele já existia dentro de uma igreja aqui em Goiânia, com parceria em uma igreja, e algumas pessoas ali que faziam parte da gestão desse projeto iniciaram um projeto, uma segunda etapa, um segundo projeto desse, que não tem vínculo, né, com a igreja. É um projeto que foi apresentado para vários empresários. Já existem vários empresários já ajudando, patrocinando, né? Ainda precisamos de muitas pessoas ali para ajudar, mas é um projeto que tem um único intuito, de ir lá na comunidade, ir lá naquela região, naquele bairro onde as pessoas têm uma qualidade de vida mais baixa, um recurso mais baixo, pegar aquela criança, pegar aquele adolescente, levar ele para uma sala de aula e ensinar ele como construir um robô. Cara, para pensar, velho, o mundo tá indo para isso. Já pensou se daqui 5 anos um aluno desse, uma criança dessa, que estudou ali, aprendeu como construir um robô, como processar uma máquina, como produzir uma máquina, ele não está aí inserido no mercado de trabalho, aí numa empresa dessa daí de alta tecnologia, aí, gerando, pode salvar a vida da família dele, cara. Então, é esse tipo de coisa. A gente precisa de ter esse tipo de iniciativa para trazer um resultado para as famílias de classe baixa, um resultado para os empresários que precisam do técnico, precisam da mão de obra, para que eles possam realmente produzir mais, trazer outros tipos de negócio para o Brasil. Muito bom. Rony, o que um vereador pode fazer para o empresário, para o empreendedor, para o profissional liberal? Porque aqui, quem está nos assistindo e que é um empresário, é um empreendedor e um profissional liberal quer saber o que um vereador pode fazer. Porque às vezes a gente fica em dúvida, né? Político não vai fazer nada, porque já tem a questão dos impostos, né? Pode fazer alguma coisa que é relacionada aos impostos? Olha, acho que a primeira coisa que nós devemos falar aqui, que acho que deve ser bem lembrado, é que quando a gente não tem não temos nada para trazer, para agregar valores, o melhor que a gente faça é não fazer nada. O vereador, nesses últimos 4 anos, os vereadores de Goiânia se uniram e aumentaram os impostos da população através do IPTU. Isso aí mostra a falta de interesse em servir a população. A primeira coisa. Rony, mas você está falando de empresários. A taxa, o ISS das empresas, alguns comerciantes, ele também foi aumentado.
É porque assim, a população ela recebe o IPTU, aí aquela polêmica, briga, né? Não foi tão informado sobre isso. Mas, por exemplo, mudou-se a forma de calcular. Então, por exemplo, você tem lá a sua empresa tem uma área metro quadrado lá gigante lá, mas ela não tem funcionário, não gera renda nenhuma ali, gera uma renda muito pequena ali, o produto que ela produz ali é pequeno, a receita dela é pequena, mas ela vai pagar um imposto pelo tamanho da metragem da área quadrada. Olha o prejuízo de se colocar um vereador que não tem conhecimento técnico, primeiro. Um vereador que não tem compromisso com o empresário, com o produtor, com o comerciante. Olha a forma de calcular, só a mudança da forma de calcular aumentou o imposto, a taxa de funcionamento do imposto dessas pessoas. Então, sim, existem várias coisas que um vereador pode fazer para melhorar. Por exemplo, não deixando criar esse certo tipo de leis que vão prejudicar, desburocratizando o sistema. Hoje a gente sabe como é difícil você tirar uma BITS, um uso de solo. Quanto tempo você demora? E existe uma palavrinha-chave que acontece dentro das prefeituras, porque os políticos são acostumados à corrupção, né? Então essa palavrinha chama-se propina. Enquanto você não gasta dinheiro para você conseguir ali uma licença, uma BITS, um uso de solo, alguma coisa, por exemplo, para uma construção ou para liberação, ou na liberação de uma licença para você funcionar numa praça. Eu estive ontem conversando com um comerciante, ali próximo à Avenida 10 de Goiânia, onde tem uma banquinha lá. Ele está lá há mais de 15 anos nessa banquinha. A banquinha estava no nome do proprietário antigo, ele já é mais de 15 anos proprietário de lá, mas ele não tem a licença. Porque a burocracia é gigantesca, ele já tentou várias vezes, eles criam um monte de situação. Então, tem vários imóveis, várias empresas, vários comércios irregulares em Goiânia. Por quê? Porque a gestão ela não se preocupa em fazer a coisa certa. O empresário que ele tem a condição de trabalhar correto, ele vai trabalhar correto. Ele só não trabalha correto quando a prefeitura, quanto o Estado, quanto o governo, começa a tirar o pão que ele leva para casa, para a família dele. É porque o governo é um leviatã, né? Infelizmente... Aí ou seja, alguns empresários tentam achar alguma brecha para sobreviver, senão não sobreviveria. É isso? Infelizmente. É isso que você está querendo falar? Infelizmente. Pessoas boas, às vezes, são levadas a sonegar um imposto, a não pagar uma taxa, a deixar a licença vencer, porque não está tendo condição de manter o seu comércio. Por quê? Falta de subsídio, falta de atenção do governo. É um grande problema que o pessoal dos atacadistas tem hoje. O pessoal ali da Campinas, vou citar o exemplo de Campinas, hoje aqui em Goiânia. Eu não sei se... quem transita em Campinas vai entender o que eu estou falando. Como eles fazem escoamento da produção? Como eles recebem os produtos que são comercializados ali? As atacadistas, por exemplo. As ruas estão extremamente estreitas, tem alguns ambulantes. Então, assim, nós não temos aí um trânsito, nós não temos via de escoamento, nós não temos como a produção chegar dentro da nossa cidade. Um caminhão não transita dentro de Goiânia. Então, assim, são vários problemas que devem ser estudados. E principal culpado são os vereadores. São os culpados, são os responsáveis. Qual que é a função do vereador? Principal função do vereador é fiscalizar secretarias, fiscalizar a administração pública, a gestão pública. O problema é que quando um vereador ele se preocupa com quantos cargos ele vai ganhar do prefeito de Goiânia, com quantos cargos ele tem na secretaria em que está sendo mal administrada, ele deixa de fazer o seu trabalho.
ele deixa de cobrar porque ele já faz parte do sistema. Então, sim, o vereador ele tem muitas coisas que ele pode trazer para agregar, para melhorar o condicionamento de uma empresa, né? Principalmente na diminuição dos impostos. Nós não temos que aumentar impostos, nós não temos que criar imposto mais, nós já temos uma arrecadação suficiente, imposto suficiente. O recurso ele só deve ser bem usado. Ele só deve ser bem aplicado. Ele só deve ser aplicado... nós temos que fazer licitações e fiscalizar quais são as empresas. Se é as empresas amigas dos vereadores ou dos parceiros dos vereadores que estão fazendo as obras. É por isso que as obras acabam como o BRT, que nunca foi finalizado. 10 anos, né? Exatamente. Como a antiga obra do aeroporto de Goiânia, que levou tantos anos também. E assim vem ao longo da história. Enquanto nós vendermos nosso voto, enquanto nós não nos posicionarmos, enquanto os empresários não não se colocarem em posição e se envolverem no processo eleitoral, nós vamos continuar refém das pessoas ruins, das pessoas que querem apenas se enriquecer, das famílias tradicionais. Aqueles sobrenomes tradicionais querem ser os eternos gestores da cidade. E quem eles se beneficiam? Apenas eles e os seus apoiadores. A cidade, o povo, o empresário de bem, que está preocupado em gerar lucro para sua empresa, para poder pagar o salário dos seus funcionários, para que seus funcionários levem felicidade para suas famílias, esse vai ser sempre deixado de lado, sempre pressionado, sempre prejudicado, multado, fiscalizado. Quantos fiscais não vão numa empresa que está ali sério, trabalhando, fazendo tudo bonitinho, mas criam um problema para poder extorquir o cara? Mas por quê? Porque os prefeitos, os vereadores, os seus gestores, os secretários escolhidos são pessoas políticas que estão pensando na sua reeleição, precisam se capitalizar para poder fazer a nova campanha eleitoral. Centro de Goiânia. Antes, deixa eu ver com os meninos aqui. Como é que tá aí de horário, meninos? Então tá bom, isso é muito bom. Então, Centro de Goiânia, Campinas, tem sido abandonado pelas prefeituras, por algumas administrações. Eu vi alguém falando para mim, nós precisamos ver com os candidatos para oferecer uma proposta de... lá é 40 quilômetros, que é o fluxo, né? A velocidade. Aí o pessoal fez a proposta de quê? De aumentar para 50, um pouco mais. Porque tem muitas pessoas que dizem... Tem uma pesquisa que foi feita, não me recordo agora, que muitas pessoas preferiram não ir para lá porque o fluxo demora muito lá. E que não haveria uma necessidade de 40 km por hora, mas poderia ser para 50 km por hora. E também, você hoje vai no centro, eu que morei no centro, olho lá, vê tantas lojas de empresas que eram tradicionais, que eram referência, hoje está tudo fechado. Existe alguma coisa que o vereador, né, pode fazer, o candidato a prefeito que você, né, como candidato, apoia também? Existe possibilidade? O centro de Goiânia tem solução? Rodrigo, é claro que sim. Só não há solução para a morte, no meu ponto de vista. O Centro de Goiânia, ele foi esquecido pelas últimas gestões porque é muito caro mexer no Centro de Goiânia. É muito difícil você resolver o problema de um local que cresceu sendo pressionado pelo comércio, pressionado pelo desenvolvimento, e não tinha espaço, não tinha organização, não tinha planejamento. Sempre foi uma coisa assim, vai fazendo o jeitinho brasileiro. E acabou virando o que é hoje. Essa questão do trânsito, eu faço isso, eu evito ao máximo de passar no Centro de Goiânia. Pela questão do tempo que você gasta, vários semáforos, várias faixas, redutor de velocidade, e você acaba sendo multado.
não tem local para você estacionar, que é uma outra coisa também terrível no centro de Goiânia. Então o que, que a pessoa vai fazer lá? O que as pessoas estão indo fazer lá? Porque antigamente você ia para o centro em busca de melhores preços. E esses preços eles não estão lá mais. Hoje o comércio se tornou um comércio hoje digital. O cara quer comprar uma peça de roupa, o cara quer comprar um sapato, o cara quer comprar um relógio, ele entra no computador dele, ele compra isso no computador dele. O que que favoreceria ele ir no centro de Goiânia se ele tivesse um preço mais baixo? Então o comércio ele é extremamente agressivo e não tem amizade. O preço é bom, eu vou atrás. O preço não é, eu deixo de ir comprar. É assim, eu vejo o seguinte, se você tem pessoas técnicas, você faz um estudo de viabilidade, um estudo de melhoria, o que você pode ser feito, a revitalização do centro de Goiânia, trazer novas ideias. E o principal, esse é o momento que você vê aonde o vereador, aonde o prefeito, o gestor público, ele pode fazer a ação dele. Tá, a função de vereador é fiscalizar, sim, mas nós também podemos supor projetos de lei. Eu posso elaborar um projeto de lei trazendo aí uma inovação para o centro de Goiânia. Esse projeto de lei, por exemplo, pode ser feito e sancionado pelo próprio prefeito. Olha, o que nós podemos fazer? Vamos dar um incentivo ao comerciante que for se adequar a um novo modelo no centro de Goiânia. Redução de imposto, vamos dar uma carência aí de taxa para ele durante um período até ele poder criar um vínculo com a clientela novamente. Tantas outras coisas que podem ser feitas. Quando aquela obra da Anhanguera foi iniciada, você viu ali o grande transtorno que trouxe a população aos comércios daquele local. É uma avenida que cortou a cidade. Tá, passou-se, o comércio ele não volta a ser o mesmo. E a gente vê isso em vários lugares na cidade. Não é feito um estudo prévio antes de fazer uma obra. Ou se faz um estudo, é um estudo muito superficial. Exatamente, na verdade não é. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, a falta de comprometimento com o empresário é maior do que tudo aqui em Goiânia. Uma empresa que funciona, que ela precisa daquele estacionamento, que ela precisa daquela via, que ela precisa de ter um ambiente favorável que o cliente vá nela, esse cara tem que ser valorizado. Esse cara tem que ser chamado para conversa, para falar, olha, nós estamos querendo fazer aqui um projeto assim, assim, assim. Isso daqui pode trazer um prejuízo para você inicial aqui, mas a gente vai dar um subsídio, a gente vai fazer alguma coisa para você não perder o comércio que você tem hoje, mas e aí daqui para lá na frente você vai começar a ter o resultado, porque o benefício é esse. Para que a pessoa se prepare, olha, peraí, eu sei que vai acontecer, vai diminuir muito a quantidade de pessoas que vão procurar o meu serviço aqui, então eu vou investir um pouco mais no delivery, eu vou investir um pouco mais nas minhas redes sociais, eu vou abrir um novo ponto em um outro lugar para mim, para dar um tempo para o cara ele pensar, ele ter uma contrapartida do que ele vai perder ali. Isso não é feito. Então assim, eu acho que tem solução sim, o centro de Goiânia tem muita coisa que pode ser mudada, não é fácil, não é barato, só que tem muitos prédios ali abandonados. Pois é, cultura e segurança para o centro de Goiânia. Sim. Olha, a segurança, eu já não vejo o centro de Goiânia hoje tão inseguro quanto era antigamente. Bom, mas com o afastamento de muito público e de muitas empresas de lá, é claro que acaba, por exemplo, as noites de Goiânia são ali meio que desertas. Quem fica na rua em Goiânia à noite, no centro de Goiânia, são moradores de rua, são usadores de pessoas que usam dependentes químicos, usam droga, às vezes pessoas ali para se prostituir ali, como a gente já viu ao longo de muitos anos ali na Paranaíba, enfim. Não é uma coisa simples de se resolver. Por quê? Existe a vontade própria das pessoas, né? Os direitos humanos proíbem, por exemplo, a família de internar uma pessoa que é dependente química. Essa pessoa, ela não tem consciência para poder decidir por si só que ela quer melhorar, que ela quer ser tratada. Então ela vai
ela prefere morar na rua, ela se sente bem na rua, ela tem a liberdade, faz o que ela quer e tal, mesmo que aquilo ali seja talvez uma agressão à própria vida dela, né? E eu não vou nem dizer das outras pessoas que passam por ali ou das outras pessoas que são aferidas por aquilo, mas é uma coisa difícil de se tratar. A gente precisa repensar muito assim, a questão dos direitos humanos. Será que eles são para favorecer a vida do ser humano ou para favorecer o ego ou por alguma ideologia de alguém, de algum partido, de algumas pessoas que querem apenas produzir o caos, né? Ali teve uma época que eles fizeram ali uns eventos ali na Rua 3 com a Goiás, era um hotel, né? Era o Grande Hotel, acho que Sim. era isso. E ali eles transformaram em cultura. Então, ali eles fizeram Noite do Chorinho, né? Mas tava tendo alguns atritos, segurança, e depois pararam. Eu falo isso porque, para poder reforçar assim a questão, porque lá, você vai em Curitiba, aí tem lá um mapa de turismo, onde você vai ali eles pegam alguma casa do centro ou algum local, transforma em museu, onde o visitante ou o próprio morador da cidade vai conhecer, porque, assim, eu levava minhas filhas em alguns museus aqui. Mas eu vou confessar que não tinha, assim, aquela... hoje parece que tem um que fala lá pelo do Vico, né, da Dona Gersina, e toda a história. Mas falta isso, falta esse interesse da cultura. Pode ser feito um projeto para esse tipo de cultura, de incentivar a população, mesmo que o Brasil seja difícil de estar intristo na cultura, de visitar aquilo que foi passado, aquilo que foi a base do que se é hoje? Eu acho que é uma ótima ideia, né? Quando você pensa em reutilização dessas áreas, desses prédios abandonados, né? Não só prédios públicos, tem muitos prédios ali que os donos deixaram de pagar os seus impostos, né? E hoje talvez nem compense em tentar reaver, né? Pelo valor que está. Então é uma coisa que acaba vindo para a mão do Estado, para a mão do município mesmo. E sim, eu não me lembro muito bem, né, desses locais, desse local onde você falou, das festas que tinha, né, desses eventos culturais que ali ocorriam. Sei, obviamente, a Rua 3 com a Goiás ali, a importância que é o tem. Bradesco fica numa esquina e do outro lado da esquina fica esse grande hotel. A segurança é uma questão muito difícil de lidar quando você tem leis muito flexíveis, né? Hoje uma pessoa que comete um crime, amanhã ela está solta na rua caminhando, né? E uma pessoa que talvez não cometeu nenhum crime, mas porque se posicionou contra o governo, ela está presa e condenada, alguns, né? Então, assim, nós não temos, assim, de fato, a confiança de ter uma justiça que realmente nos dá segurança. O nosso estado, especificamente, eu por viver aqui, eu digo para você que eu me sinto muito seguro, tanto em Goiânia quanto no estado de Goiás, nas cidades em que eu tenho visitado, porque hoje nós temos uma polícia militar muito bem treinada, muito bem capacitada. Eu acredito que tem feito um trabalho extraordinário. E a cultura, festa, todo tipo de festa, lazer, onde reúne pessoas, onde reúne gente, vão ter pessoas que pensam diferentes. Sempre vai existir, às vezes, um momento ou outro em que o calor está um pouco maior ali e acontecem conflitos, acontecem, infelizmente, situações em que, às vezes, sai do controle das pessoas que são organizadoras. Isso é fato. Qual o motivo mesmo deixou de acontecer, está deixando de acontecer um grande número de coisas que eram legais aqui em Goiânia? Eu talvez acho que pela falta realmente de incentivo da parte do governo também, né, em dar atenção para isso. O problema maior é que as pessoas que, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala dessa área, muitas pessoas acham que nós estamos falando de
ideologia. Ideologia. E principalmente homossexualismo ou feminismo ou tantos outros ismos aí que tem. E não tem nada a ver com isso, tá? A grande maioria dessas pessoas mal intencionadas corromperam isso ao longo dos anos, mas a gente sabe muito bem o que é a cultura, né? A história da nossa cidade, do nosso povo, né? A música, o bem que aquilo faz, né? Você poder entrar num prédio onde fala a história de como a cidade se desenvolveu, como ela passou ao longo dos anos até ela chegar naquele momento que é hoje. Isso é muito importante, isso é muito bom. O que não deve ser feito é usar a cultura, usar a música, a linguagem, a dança, ou a pintura, né? Para beneficiar um grupo de pessoas ideológicos e para agredir outro também, né? Porque eles acabam tendenciando para esse lado. E muitas pessoas boas, muitos empresários, muitas pessoas de família deixam de querer fazer parte de alguma coisa relacionada à cultura por essa... Seria algo sem proselitismo, né? Exatamente. Porque a cultura, tudo... Eu falo porque eu sou eu sou pai, né, de uma artista, sou pai de uma bailarina e sou pai de uma musicista. Então eu sei o que é essa questão da cultura, participei, vi, vamos em tudo quanto é lugar. Faltam 10 minutos para nós. Eu só vou comentar aqui do Grande Hotel e depois nós vamos focar para você finalizar dentro do que você deseja, né? O Grande Hotel foi inaugurado em 23 de janeiro de 1937, então nós temos 87 anos que tem ali. Então é uma estrutura ali de 2.178 metros quadrados. Pela ideia aqui que a gente vem, muita coisa na cabeça que a gente pode, a prefeitura, né, que os vereadores podem se juntar para fazer ali, para melhorar. Pode ser feito um restaurante legal ali, pode ser feito um museu com restaurante. Eu acho que eles andaram tentando fazer alguma coisa, né? Aqui, ó, foi o primeiro hotel de Goiânia e uma das mais importantes construções da cidade na época. Segundo Ofélia Monteiro, seu objetivo principal era facilitar o ingresso de elementos de fora para o estado. E facilitar uma boa instalação, né, a estadia. Aí lá fala assim que o edifício foi construído a partir de um projeto de 3 pavimentos, lá são 3 pavimentos, originalmente com 60 quartos e 4 apartamentos de luxo, vários banheiros servidos de água quente e fria, além de garagens, essa aqui eu não sabia que tinha garagens, e outras dependências próprias dos melhores estabelecimentos desse gênero. Então, assim, aqui fala que foi posicionado estrategicamente entre uma principal Tocantins-Araguaia, ali na Avenida Goiás mesmo, e próxima à Avenida Anhanguera. Então, ou seja, o Grande Hotel, ele poderia ter alguma coisa para lá. O Grande Hotel de Araxá, né, não sei se você já conheceu, eu fui lá, ele transformou, ainda continua sendo hotel, tem spa, tem restaurante, e era na época de Getúlio Vargas ali um cassino. Você sabia disso? Não. Então, assim, hoje o pessoal vai tudo para lá. Então, eu puxei isso aí porque, de repente, é uma questão de fomentar para algum empresário, né? Se os vereadores, junto com a prefeitura, né? É claro que tudo constitucionalmente, né? Que hoje a gente tem que olhar essa questão. É constitucional? Pode? Sim, claro. Tem base na lei para fazer algo pelo nosso centro de Goiânia, né? Bom, falta pouco tempo já, a conversa foi fluindo. Rony tem muita história para contar, muita coisa para falar ainda, mas Rony, vamos aproveitar para você falar o que você deseja com o público, com o pessoal que está nos vendo, que está assistindo. Nós estamos aí no mês de setembro, outubro vem as eleições, você é candidato a vereador pela cidade de Goiânia, fica à sua disposição aí um tempo para você se apresentar e fazer aquele velho jargão, né? Pede seu voto. Rodrigo, já agradeço, né, a oportunidade de poder participar, estar aqui, Pop Podcast, né?
que tem me dado a oportunidade. Até enrola a língua um pouco, né? Pop Podcast. Que me deu a oportunidade de poder vir aqui um pouco falar sobre a minha história, sobre as minhas ideias, né? E sobre esse trabalho que eu tenho feito aí na cidade de Goiânia. Realmente sou, né, candidato a vereador aqui na cidade de Goiânia. Quero ter a oportunidade de poder representar o povo goianiense, né? E estou me dispondo a lutar pelas nossas crianças e adolescentes como prioridade, que é o que o que eu mais tenho feito, né? Como sou um grande atuante na área do esporte, isso me dá um vínculo muito grande. Mas, Rony, o que é mais importante hoje na nossa cidade? O que é mais importante hoje na nossa cidade é que as nossas vaidades sejam deixadas de lado e os nossos interesses próprios, e que a comunidade, a população comece a olhar como um todo para a cidade. Eu não quero arrumar a vaga de creche de uma pessoa que é minha amiga, para que ela vote em mim. Mas eu quero ajudar a Secretaria de Educação a criar um sistema onde nenhuma criança vai ficar sem creche em Goiânia. E para isso você precisa de ter bons vereadores. Você precisa de ter bons políticos, pessoas que tenham capacidade técnica, pessoas que sejam bem preparadas, que tenham condição de poder trazer um resultado. Educação é o principal motivo pelo qual o nosso país continua sendo um país que não é de primeiro mundo. O mau gestor, ele produz isso. Isso é, para ele, a gestão do PT, durante 13 anos, foram responsáveis pela educação. E parece que as nossas crianças, os nossos adolescentes, deixaram de aprender ao invés de aprender as coisas. Não se pode criar um sistema de educação onde a sua criança não vai reprovar porque ela não estudou, ela não fez a tarefa, ela não produziu, ela não aprendeu, mas ela não pode reprovar porque eu preciso ter uma nota lá, eu preciso ter um respaldo. Não. Nós temos que fazer o certo, simples, né? Uma boa educação gera um bom cidadão, gera um bom profissional, que vai gerar um bom trabalhador dentro de uma empresa, que vai fazer uma empresa gerar um bom lucro, em que o proprietário daquela empresa vai poder abrir outras empresas e gerarem mais empregos, e o nosso país vai crescer. Nós precisamos de uma educação onde o professor seja valorizado. A valorização do professor tem que ser prioridade. Quantos professores estão aí no cadastro de reserva e os prefeitos, nossos governantes, preferem fazer contratos para poder substituir professores aí que estão entrando de férias, auxílio-doença ou alguma outra coisa, mas não chamam as pessoas que estão na reserva. Quantos concursos estão aí à espera de ser feito, porque a gente sabe que o déficit é muito grande na área da educação. E aqui eu estou falando especificamente da educação, mas nós temos vários problemas em Goiânia. Problema da iluminação, infraestrutura, coleta de lixo. Se você realmente acredita nos vereadores que estão aí hoje trabalhando, no que foi feito na cidade de Goiânia nos últimos anos, tudo bem, continue votando e reelegendo essas pessoas. Mas se você quer que a sua cidade seja um modelo para o Brasil e talvez para o mundo, nos próximos 4 anos, dê oportunidade para as pessoas que têm um interesse, que têm força de vontade para poder trabalhar, para que nós possamos produzir uma cidade melhor. Meu nome é Rony Souza, sou candidato a vereador pela nossa cidade de Goiânia, meu número é 22100, e eu acredito muito que as pessoas de bem votam 22100. Muito bem. Está chegando ao fim o nosso podcast. Eu quero agradecer que você esteve até aqui. Não deixa de compartilhar. Direciona para os seus amigos aí. Vai lá e manda o aviãozinho, manda hashtag, faz o que for preciso. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Comenta, isso ainda ajuda muito. Quero dizer para você, tá, que é muito importante você estar aqui conosco. E quero desejar que Deus possa estar abençoando você, a sua vida, o seu negócio, o seu empreendimento, que o conhecimento pode chegar até você, você possa
a largar a sua tenda do seu negócio, da sua empresa, através de novas oportunidades. E em breve teremos outros convidados aqui para estar falando conosco sobre empreendedorismo, sobre ação social também, tá, pessoal? Sobre empresas e sobre a profissão liberal. Quero agora aproveitar para falar com você o seguinte: o WeCare, que é um dos projetos no qual eu estou inserido e eu coordeno, está com um trabalho voluntário e uma ação social junto aos moradores de rua aqui de Goiânia. Nós auxiliamos e fazemos parceria com alguns projetos já existentes, e eu preciso muito agora falar com você que é homem. Eu preciso que você possa nos ajudar com roupas que você não usa mais, roupas usadas, seminovas e até novas também. Porque esses moradores de rua, nesse projeto, o que eles fazem? Eles vão lá, tomam banho, troca de roupa, pega a roupa, nós tem lá no local desse projeto. Vou trazer aqui o idealizador e o diretor desse projeto para estar falando sobre ele. Existem alguns empresários que dão incentivo e apoiam esse projeto. Ele tem uma sala onde tem as roupas limpas. Aí esse morador de rua pega a roupa limpa, ele passa pelo banho, ele passa pelo cabeleireiro, a gente passa a dar essa dignidade para ele e depois ele deixa a roupa suja. O projeto lava essa roupa e depois faz a mesma coisa com o ciclo. Até que a gente vai com um pouco de tempo e com tempo alargado, que a gente vai convencendo, conversando, orando, pedindo que Deus entre no coração dessa pessoa, e essa pessoa, ela sofre ali uma mudança. E há vários depoimentos, vários testemunhos de pessoas que largaram, né, o mundo das ruas e inseriram novamente para o seio da sua família, para o trabalho, e através desse trabalho. Então, eu quero pedir a sua ajuda, não esqueça. Homens, precisamos muito da roupa de vocês. As mulheres têm doado mais do que vocês, tá bom? Então, Deus abençoe e até o próximo episódio.